E a função de ativação, que é o dx/dx, foi mostrado isso, que é quem realmente estimula é esse gradiente aqui, ou seja, é a variação do campo elétrico induzido, a variação ao longo da membrana do axônio do campo elétrico induzido. E esse vai ser calculado de forma analítica. Aplicando-se a lei de Kirchhoff naquele modelo, aí chegaria. Aquela equação que eu acabei de mostrar, ela vai virar essa daqui. Isolei, a gente isolou do lado de cá o dV/dt e todo o resto da expressão foi para o outro lado, onde a gente mostra aqui realmente as não linearidades. Além de que, onde você tem aqui os Gs são as condutâncias máximas aos determinados íons, aqui é o íon de potássio, ao sódio, ao líquido, que é os demais íons, e esses parâmetros N e H, eles são funções de probabilidade de abertura dos canais. Então você vai ter, porque na membrana você tem os canais passivos, certo? Tem os canais ativos, que você precisa realmente de energia para poder tirar íons de um lado e jogar para o outro, e tem os canais dependentes de tensão. Então eles estão lá, certo? Fechados normalmente, só que quando o potencial de membrana ultrapassa um determinado valor, esses canais abrem. E aí sim vai ter um influxo de sódio, saída de potássio, e vai gerar, aí sim, um potencial de ação a se propagar na onda, na membrana. Então, só mostrando a equação, que essa equação foi solucionada da forma numérica lá do algoritmo, e ainda tem os parâmetros, esses alfa-n, beta-n, alfa-n, beta-n, são dados por essas funções aqui. Não vai falar delas, mas esse modelo é que me dá o comportamento da membrana. Nesse trabalho, optamos por uso dos parâmetros do axônio gigante de Lula, certo? Por dois motivos. Primeiro, para encontrar os valores naquele modelo, os valores de concentração interna de sódio e potássio, concentração externa de sódio e potássio, encontrar todos esses valores para as células humanas. A gente procurei bastante e não encontrei um artigo falando alguma coisinha, mas não conclusivos. Então, também não achamos. E além disso, a gente não tinha realmente a necessidade de ter esses valores para as células humanas. Por quê? Para a validação do nosso algoritmo, das pesquisas desenvolvidas nessa tese, não precisava realmente ter os parâmetros humanos. Ter o parâmetro da axônio de Lula ou o parâmetro humano ia validar do mesmo jeito. Agora, quando a pessoa for usar esse algoritmo desenvolvido para desenvolver um equipamento que seja para humanos, então é ideal que a pessoa coloque os parâmetros da célula humana. Bem, então aquela função de ativação, certo? Pessoal, voltar uma coisa aqui. Desculpa, essa aqui. Essa equação daqui é a equação que rege basicamente toda a pesquisa da minha tese. Por quê? Esse termo daqui, que é a não homogeneidade dessa equação, é que é minha função de ativação, que a gente chama de função de ativação. Então, essa função é que eu quero maximizar. Quando eu otimizar o valor dessa função, eu vou conseguir ter os estímulos efetivos na minha membrana. Então, esse termo eu posso dividir, certo? Tanto numa componente temporal, como uma componente puramente espacial, que depende somente da geometria. Então, primeiro a gente começou a fazer o cálculo da componente espacial dela. Então, precisa da componente espacial, precisa saber da configuração das minhas bobinas, como é que estão. Essas aqui são modelos de bobinas comerciais, essa daqui é da Magnetronic, são um dos fabricantes desse equipamento. Então você tem bobinas circulares, bobinas placebo, que é a bobina que realmente ela não está ligada, mas ela faz o mesmo barulhozinho que a outra faz para você fazer pesquisas e saber se o efeito que a pessoa teve não foi realmente devido só porque quando passa a corrente dá um estalo alto. Então uma pessoa, será que realmente estimulou a pessoa ou só foi um susto que a pessoa tomou naquilo ali? Então existem bobinas placebo, uma série de bobinas. Na nossa pesquisa a gente utilizou uma bobina genérica. Vamos fazer essa bobina, que é a bobina do tipo Slink, certo? E ela, na literatura, a gente observa que ela tem resultados melhores que a bobina circular clássica. Então ela é mais focal, consegue uma maior focalização do campo no local que você quer estimular. Inicialmente foi desenvolvida a transformação de vetores, certo? Onde para cada uma daquelas espiras, a caésima espira, certo? Você convertia ela, fazia a transformada para que jogasse uma caésima espira que eu adicionasse na minha bobina,
ela vai ser convertida para o plano, o sistema XYZ normal. Então fazer a transformada vetorial para evitar que toda vez que a gente colocasse uma nova espira, tivesse que fazer uma descrição dela novamente, a descrição vetorial. Então, simplesmente a gente entra os valores dessas bobinas como mais uma coluna de uma matriz. Então tem uma matriz e você coloca lá, tem uma nova espira? Tem. Beleza, mais um raio, a corrente, o número de voltas dela e o ângulo. E colocar essas informações, mais uma coluna na matriz, o algoritmo vai procurar, quando ele for fazer o cálculo do campo, vai pegar todos esses valores. Então, mais uma espira adicionada. Então, a matriz aqui que eu falei. No caso, eu comentei, quando eu falei, às vezes eu falo demais, quase nunca. Então, raio, número de voltas, o ângulo, só que eu disse a corrente. Só que a corrente, no nosso experimento, consideramos que é a mesma corrente que está passando por todas as espiras. Por quê? Só temos a ideia de desenvolver um equipamento único, certo? Para a parte do estimulador. Se tivermos dois estimuladores, ou seja, dois bancos de capacitores, eu posso ter duas correntes percorrendo. Então, eu poderia ter, digamos, duas bobinas, correntes diferentes, para você dar um campo assimétrico, por exemplo. Mas, nas nossas pesquisas, consideramos uma corrente única. Por isso que a corrente não apareceu aqui como mais um dos elementos de descrição de cada uma delas. Mas poderiam ser correntes diferentes. Só que aqui está, I3, I2 e 1. Então, seria aqui mais o valor dessa matriz. Então, o cálculo, você pode fazer o cálculo desse campo induzido de forma tradicional, utilizando as integrais, certo? Só que isso daí envolve um grande esforço computacional. Então, seria o quê? O cálculo tem o campo primário e o campo secundário. O campo primário é devido à geometria. O campo secundário devido ao acúmulo de cargas que aparecem na superfície do tecido. Então, o campo total é o campo primário mais o secundário. O campo primário dado pela derivada do tempo do vetor potencial magnético, e o campo secundário, o gradiente do φ, certo? Do potencial eletrostático. Considerando que o campo é quase estático, por quê? A gente diz que esse campo é quase estático. Porque a variação que tem dessas cargas, certo? Quando existe esse acúmulo de carga na superfície, isso acontece muito rápido. Ele é da ordem do tempo de relaxação do meio, e esse tempo de relaxação, quando fizemos as contas, é na ordem de nanosegundos. Só que nossos pulsos são na ordem de centenas de microsegundos. Então aquele nanosegundo perto da centena de micros acontece realmente muito rápido. E depois disso o sistema está estável. Então não tem a variação de carga. Então, considerando quase estático, nós teríamos que o campo primário, aqui é só a parte do cálculo do campo primário, certo? Primário. Então você pode fazer a derivada do vetor potencial, as integrais, a forma normal de integrais. Só que a gente organizou de uma forma que desse nesse formalinho, e a gente precisaria aqui, para resolver isso, 3 integrais. Então, esse processo de integração, para simulações, ele demanda tempo. E, quando a gente vai mudar para o formalinho que a gente fez, que é em séries, ganhou bastante em relação a isso. Então, para evitar aquele formalinho integral, a gente fez o quê? Pegou a função inversa e expandiu ela através de séries, certo? Baseado em esferos harmônicos, expandimos, aplicamos a propriedade de ortogonalidade de cada uma delas, e para aquela função FK que tínhamos inicialmente, essa função FK aqui, invertendo essa função inversa, aplicamos ela em série, essas integrais vão sumir, aplicou a essa propriedade de ortogonalidade. E chegamos a esse resultado, onde o gradiente, a minha função de ativação, certo? dx, dx, só está aqui P, o índice P, que é o campo primário somente, dx, dx, ele é dado por essa expressão onde você pode ver que sumiram todas as integrais. Então agora são somente somas. Então, realmente, o cálculo computacional foi bem facilitado em relação a isso.